Olá, estamos de volta. Nós vamos agora fazer uma retificação. Um aluno veio agora conversar comigo no intervalo e foi bacana a participação dele, porque ele disse, professor, eu te alcancei. Ou seja, o que significa, né, alcançar o professor? O professor não está correndo, o professor está parado, né? Alcançou. Significa que, né, ela conseguiu, né, dar vazão a essas 200 e poucas questões que nós estamos trabalhando. Então, o professor trabalha quanto aqui em sala de aula? Trabalha 1/3, talvez, no máximo. E aí vocês devem, né, perceber que fica um trabalho fora da sala de aula e é só com esse exercício fora da sala de aula que você efetivamente aprende. O tempo da sala de aula corresponde a isso mesmo, 1/3 da sua aprendizagem. Quem chega bem lá na prova, começa a resolver, né, boa parte da prova de português, é porque entendeu que quem aprende é o aluno. O aluno, quando ele começa a ativar, a participar, a resolver questões, é aí que ele está se preparando para aquele momento solitário, né? Enquanto o professor vem aqui e coloca as questões, você vai percebendo que há um auxílio. Até extrapola a questão. Nós vamos recuperar uma aqui, ó. Eu cometi um equívoco e até deveria propor uma ajuda financeira a quem corrige o professor, né? O professor vem aqui, comete uma falha, o aluno corrige. Ótimo, sinal que está entendendo. Então, na questão 220, a letra A foi expressa, é a resposta correta. Eu indiquei a letra E, era expressa. No dia eu falei certo? Então tá bom. Então, foi o aluno que trouxe uma dúvida. Se eu tivesse ressarcido o aluno, ele deveria agora reembolsar o dinheiro. Tá bem? Então, a 220, a letra A, é a alternativa correta. Foi expressa. Foi expressa. Então tá bom. Então, só criamos um tumulto inicial, mas não vai, né, gerar aí frutos. Tá bem? Então, a 220 prossegue correta, sem problema algum. Nós vamos fazer, então, agora a volta ao nosso material, né, contemporâneo, 252, é o que nós vamos resolver agora. Tá bem? Na 252 temos o seguinte: no caso dos donos do mundo, não se devem esperar exames. Não se devem esperar exames. Essa é a estrutura em que você deve observar o ápice da nossa dificuldade. Primeiro, que não é o verbo esperar, isso. Que não é um verbo, é uma locução verbal. Você já percebe, então, que nessa locução verbal temos o verbo auxiliar e temos o verbo principal. Você tem que começar a olhar para isso e administrar. Você vai ter muitas questões em cima disso. Tá legal? O verbo principal, você pode mentalmente projetar. Quem espera, espera algo. Quem espera, espera alguma coisa. Esse é um verbo que você sabe, é de natureza transitiva direta. E aí você tem que entender. Se eu digo para você, o aluno deve esperar. Se eu digo para vocês, o aluno deve esperar o resultado, por exemplo, deixa eu melhorar aqui, ó. O aluno deve esperar o resultado. Ok? Essa estrutura você tem que entender. Primeiro, olhar aqui e chamar isso aqui de locução verbal. E você não pode chamar isso aí de voz passiva. Nem analítica, nem sintética. Ok? Primeira coisa. O sujeito desta oração, ele pratica a ação. Ele espera. Mesmo que seja uma falta de ação, né? Ficar esperando parece uma falta de ação, mas é o aluno que espera. É ele que pratica a ação. E vocês estão percebendo como eu vou no verbo principal para dialogar com ele? Eu não fico dialogando com o verbo auxiliar. Eu fico dialogando com o verbo principal. O aluno espera, ele pratica a ação de esperar, porque a essência da ideia, a classificação está aqui.
E o resultado é o objeto direto. Você está na voz ativa. Não está na voz passiva. Para estar na voz passiva analítica, tinha que ter o verbo ser mais o particípio. Para estar na voz passiva sintética, não poderia ter quem pratica a ação e tem que ter o pronome apassivador. Então, como ficaria a voz passiva analítica? Imagine que você está saindo da voz ativa, indo para a passiva analítica. O resultado deve ser esperado pelo aluno. Você fala, isso aí já está dominado, professor. Eram 2 lá em cima, viraram 3 aqui embaixo. Coloquei o verbo ser, ó. Voz passiva. Aí você está entendendo o que é estrutura. Você mexe e mexe no lugar certo, onde a transformação ocorre. Tá bem? E agora, é esse degrau que você está aí criando na tua memória. Sacaram lá? É esse degrau que agora vem com deve, pronome apassivador, sai o verbo ser, entra o ser, o pronome apassivador ser. Deve-se esperar o resultado. Locução verbal, na voz passiva analítica, na voz passiva sintética. E o grande problema, gente, qual é a função sintática de resultado? Qual é a função sintática de resultado? Aqui em cima, na passiva analítica, nós conseguimos analisar com mais simplicidade. E é essa simplicidade que deverá guiar a sua análise na voz passiva sintética, em que deve-se esperar o resultado, se equivale a dizer o resultado deve ser esperado. Tá bem? É esse degrau, é essa passagem que agora você está construindo. Da passiva analítica para a passiva sintética, da passiva sintética para a passiva analítica. Por isso que eu preciso desse espelho. Se esse espelho não funcionar, eu não consigo entender a passiva sintética. Então, não se devem esperar exames. Exames não devem ser esperados. Ok? Olha lá. Ó. Tenho a locução verbal, sim, ó. Olha lá. Ó. Locução aí, ó. Só que sai o ser e entra o ser. Sai o pronome apassivador ser e entra o verbo ser. É esse que é o grande momento em que você diz, ó, essa de cima, passiva sintética, essa de baixo, passiva analítica. E o professor agora, vocês têm que perceber isso. Eu não posso correr, eu não posso deixar de exemplificar, eu não posso deixar de ficar marcando isto, ó. Ó, onde você está? Veja bem as peças. Pronome apassivador, verbo auxiliar ser. É isso que você está começando a perceber. É a constituição da estrutura. É igual ao primeiro passo. Vamos treinar os primeiros passos. Se apoia aqui, se apoia lá. Porque daqui a pouco, isso tem que fluir na tua cabeça. Você vai estar numa questão de concordância verbal, em que haverá verbo haver, haverá voz passiva sintética, sujeito indeterminado, vai estar todo mundo junto. Você fala assim, professor, mas essa é a festa do fim do mundo. É. E você vai ter que olhar para exames e falar, ó, sujeito. Por isso que o verbo está concordando, ó. Sacaram? Lá vai estar misturado e você vai ter que fazer uma análise em alta velocidade. Então agora você está treinando uma das mais peçonhentas análises sintáticas. Sacaram? Ela falou, ó, professor, qual que é uma das grandes dificuldades? Está aí, ó, voz passiva sintética. Dá para piorar? Claro. Basta pegar a passiva sintética e jogar numa locução verbal. Isso aumenta a dificuldade. Não é o que já era difícil, fica ainda mais. Tá bem? Então, olhem a 252, as perguntas que ela te lança.
A construção verbal é um exemplo de voz ativa? Não. Não se devem esperar exames. É um exemplo de voz passiva sintética. Então corrija aí, ó. Letra A está errada. Não é um exemplo de voz ativa, é um exemplo de voz passiva sintética. Na letra B, a partícula C tem a mesma função em que e, se ela não vier. Esse se ela não vier, esse se é conjunção condicional. Tá bem? Hoje, você sai da sala de aula já pai de 3 palavras classificadas, né, tendo por base a imagem C. Quando nós passarmos pelas conjunções, quando você estudar a conjunção condicional, quando você a conjunção integrante, aí o professor vai abrir um quadro aqui na lousa e falar, ó o que você já sabe sobre palavra C na língua portuguesa. Então hoje eu não vou fazer esse sacrifício de abrir uma coisa que não faz parte da tua memória ainda. Então você vai passar pelo pronome apassivador, pelo índice de indeterminação, pelo reflexivo, parte integrante do verbo, daí entra nas... Aí sim, quando passarmos por todos, o professor fala, ó o que já está na tua memória, de maneira indolor. Você estudou e não doeu. Né? Agora reúna, limpe e trabalhe com esse conjunto, que é um conjunto complexo da língua portuguesa. Tudo que tem uma casca e vários recheios, uma casca e várias classificações, é matéria-prima que a banca vai utilizar. Então a letra B de bola está errada. Esse C, conjunção condicional, se ela não vier. Na letra C, a forma plural deve concorda com exames? Sim. É por isso que o verbo está no plural. Exames ao sujeito da oração. Na letra D, ocorre um exemplo de indeterminação do sujeito? Não. O sujeito é exames. Ok? Exames ao sujeito. A expressão donos do mundo leva o verbo para o plural? Não. Donos do mundo faz parte do adjunto adverbial. No caso dos donos do mundo, né, faz parte ali do adjunto adverbial. Pronto. Aí você está entendendo, né? Quando a banca quiser, ela evolui a dificuldade. Essa é uma questão que poderia estar entre as mais difíceis, por causa de cada alternativa, a tensão que ela produz. Tá bem? Então, tudo que nós vimos da 252 para trás foi um movimento. Vamos reorganizar isso daí então. Foi um movimento que te disse, agora a sua parceria ela deve estar entre voz passiva analítica e voz passiva sintética. Tá bem? Esse é o primeiro bloco que você tem que dominar. A banca agora vai te apresentar dificuldades parecidas. Tempo, concordância, locução verbal. Ok? Ou seja, mais ou menos o que você viu antes, quando era da ativa para a passiva analítica, continua agora na passiva analítica para a passiva sintética. Ok? Então, tudo que nós vimos aí, né, vai dando sinais de certa repetição por causa do brasileiro. O brasileiro não domina direito essas coisas. Tá bem? Vamos agora virar um pouquinho de página, vamos encontrar novos problemas para você enriquecer esse roteiro, tá bem? Quando você virar a página, você chega à página 71, e na página 71 entra o outro grupo, que é o grupo do sujeito indeterminado. Entra o grupo do sujeito indeterminado, que será constituído do índice de indeterminação do sujeito. Enquanto lá temos o pronome apassivador, aqui temos o índice de indeterminação. Mas não adianta olhar para o C. Da mesma forma que quando estudamos a palavra A, não adiantava olhar para a palavra A, aqui também não vai adiantar olhar para o pronome C.
Sacaram a manha qualquer? Eu tenho que olhar o tipo de verbo que o sustenta. O problema não está na palavra ser, e sim o tipo de verbo que o sustenta. Ok? Então eu convido vocês a virarem, né, para a página 72, para olharem a questão 253. Agora você começa a entrar naquilo que é a falta de margem. Você estava nadando na piscininha de criança. Já estava perigosa, estava gritando lá, professor, eu estou com medo, vou morrer afogado. Já estava querendo se apoiar na margem, né, para segurar. Não, a piscina estava com meio metro. Né? Você colocava o braço lá, você se segurava. Agora, conforme você entra aqui, as margens, você vai perdendo esse controle. Tá bem? Então, a profundidade agora começa a assustar. Você não vai se afastar tanto do começo, você vai andar com mais cautela. Tá bem? O que se pergunta, você não sabe direito. Então, se você pegar o que nós estudamos antes, crase, pronome lhe, você vai sentindo, né, que os roteiros anteriores estavam bem demarcados. Vamos para 253 para vocês entenderem o que é isso. Olha lá. Na construção, antigamente se comparava o cérebro a um computador. Pegue essa oração e marque aí, ó. Antigamente, adjunto adverbial. Analise e separe. Analise e jogue fora. Se comparava o cérebro a um computador. Agora você vai entender como a prova vive de coisas muito simples, né? Boa parte dos candidatos olham para computador e não sabem classificar esse A. Aí o sistema vai à falência na hora. Sacaram lá? Não sei. O que é esse A? Você já pode entregar as chaves, falar, ó, não dou para esse tipo de negócio, vou tentar a sorte em outra matéria, professor. Português não estou conseguindo entender. Eu não consigo decorar a palavra A, realmente. Porque você tem que olhar para o lado e fazer alguns cálculos com esses elementos periféricos, para poder dizer que esse A é uma preposição. Quando você diz isso, a luz que está no teu cérebro se acende. Ocorre uma iluminação dentro do teu cérebro. A primeira informação imediata é: computador não é o sujeito. Porque se o fosse, nunca viria preposicionado. Se computador está preposicionado, portanto, não é o sujeito da frase. Tudo bem? E daí? Chamá-lo de objeto indireto passa a ser algo que você pode ou não alcançar. Passa a ser algo que pode ou não ocorrer na sua vida. Tá bem? Mas dizer que não é o sujeito, isso é obrigatório. Você tem que entender, senão a prova vai abusar de você daqui a pouco. Tudo bem? O nosso trabalho hoje é olhar para essa estrutura e dominá-la. Porque essa que te atrapalhava, ó, a um computador, você já matou, você já tirou do caminho. Para poder agora olhar o que nos interessa. Antigamente se comparava o cérebro. Antigamente o cérebro era comparado. Olhar para isto e dizer, ó, isto é igual isso daqui, ó. O cérebro era comparado. O dia que você, né, convencer a tua cabeça que esta é igual a esta, que as duas são iguais, a hora que você, de tanto falar para ela, ó, é igual, é igual, é igual, é igual, é igual, um dia ela fala, já entendi, pô, para de falar a mesma coisa. E aí você começa a chamar isso aqui, ó, de voz passiva sintética, e essa aqui de voz passiva analítica. A voz passiva analítica ilumina a voz passiva sintética. O cérebro era comparado, é o sujeito. Ah, se é o sujeito lá, é o sujeito aqui também. Ok? E isso que é bacana. Ó. Você olhou para essa frase e durante a leitura você fez tudo isso. Não é depois de meia hora. Foi, voltou, olhou, namorou, paquerou. Não.
É durante a leitura. Falou, isso não é o sujeito, se comparava o cérebro era comparado. Durante a leitura. Para aguentar a pergunta da prova. Olha a pergunta da prova. Ó. Na construção, antigamente se comparava o cérebro a um computador. Não está expresso o termo com que concorda a forma verbal comparava, uma vez que o sujeito dessa oração está indeterminado segundo a gramática tradicional. Sacaram? Você fala assim, professor, qual que é o tema da pergunta? Sacaram como a margem agora está ficando difícil? Ele está perguntando sobre a análise sintática. Se é sujeito indeterminado. E não é sujeito indeterminado. O cérebro é o sujeito do se comparava. O sujeito é determinadíssimo. Tá bem? O verbo comparava está no singular porque o sujeito está no singular. Você não está na estrutura do sujeito indeterminado. Você está na estrutura da voz passiva sintética. Tá bem? Então essa é a hora de abrir só um detalhe teórico. Então a 253 é errada. E é que é importante você chegar à seguinte conclusão. Os verbos que são chamados de transitivos diretos e indiretos, portanto, aqueles que trazem objeto direto e objeto indireto, eles trazem o que é necessário para a constituição da voz passiva. Tá bem? Mas tem essa malícia, ó. Isso aqui é potência. Às vezes você pode usar uma parte ou outra. Numa frase como, José alugou ao vizinho. Você escondeu o objeto alugado. Se é uma garagem, se é um carro, se é uma casa, se é um quarto. Você só colocou o destinatário. Então, diante dessa frase, alugou-se ao vizinho, em que a coisa alugada não foi posta na frase, você tem que entender, então, que aqui você tem o objeto indireto, esse C é índice de indeterminação do sujeito, e isso aqui, então, é o sujeito indeterminado. Então, depende do que for exposto aos meus olhos, depende do que foi construído. Se eu pegar a frase, José alugou a casa, eu jogo José, coloco o pronome se, alugou-se a casa, eu tenho a casa como sujeito paciente da construção. Esse se, pronome apassivador. A estrutura aqui usada é de voz passiva sintética. E eu só vou dominar isso o dia que eu disser a casa foi alugada. Tudo bem? Alugou-se a casa foi alugada. Professor, e quando eu misturar os dois? Colocar coisa alugada e a quem se alugou? Qual vai ser a predominância quando eu colocar os dois? Né? Então a frase ficaria, ó, alugou-se ao vizinho a casa. Tudo bem? Isso equivale a dizer, a casa foi alugada ao vizinho. A voz passiva analítica te ensina a pensar. Se eu criei a voz passiva analítica, é óbvio que eu estou na voz passiva sintética. E aí, como você já está vacinado, domina a preposição a, você não vai cair nas coisas mais óbvias, né? Você sabe então que a casa é o sujeito paciente e o alugou-se concorda com a casa. Você está na voz passiva sintética e esse se é pronome apassivador. E ao vizinho sempre foi, sempre será, nessa estrutura, objeto indireto. Tudo bem? Então houve uma construção correta e possível, houve uma segunda correta e possível, e uma terceira que trouxe os dois. E aí, graças à voz passiva analítica, é que você começa a caminhar
na passiva sintética, em que você tem esses dois termos, sendo que a casa é o sujeito paciente. Tá bem? E repito, não use a lógica. Ok? Não use a lógica. Não termine a aula dizendo, mas por que é assim? Você nunca vai encontrar uma resposta. Perfeito? Olha lá. Você tem que olhar para isso e dizer, ó, professor, mas por que a casa é sujeito? Não, não faça a pergunta. Aprenda a administrar essa estranha estrutura do português com a voz passiva analítica. Alugou-se a casa foi alugada. É com essa convivência pacífica que você vai entender algo que é simplesmente campeão em concurso público. Daqui a pouco, na concordância verbal, você vai cansar de trombar com a voz passiva sintética. Então tem que chegar afiado. E esse é um dos momentos mais difíceis, em que se coloca do lado do verbo o objeto indireto. Tudo te leva a pensar errado. Tudo te leva a analisar de uma forma equivocada. Então, cuidado, porque você está numa estrutura especialíssima no português. Tá bem? E a partir daí, gente, diga assim, ó, o grande problema do português é a preposição a, é a voz passiva sintética, é pronome. Então você vai chegar ao final do curso observando que são picos de dificuldade. E essa aqui, né, ela passa a ser uma das grandes dificuldades do português. Na 253 que nós fizemos, você tem aí o exemplo, então, né, lá, do que você tem que aprender. Para fazer as próximas, diga assim, ó, entendi a 253, ok? Então vamos à seguinte, ó, 254. Os orçamentos das principais agências governamentais de fomento à produção científica aumentaram de modo significativo e ampliou-se a concessão. Ampliou-se a concessão foi ampliada. Se a tua cabeça já criou essa maquininha de transformar passiva sintética em passiva analítica, parabéns. Você superou de novo um dos picos de dificuldades da língua portuguesa. O que a prova perguntar daqui para frente já está tudo dominado. Concessão é o sujeito, esse se é o pronome apassivador. Agora, você vem e teoriza. Você vem e domina a cena. Às vezes, na frente de um colega seu, você vai falar, aqui esse se é pronome apassivador. Né? Você vai até ser chamado de metido, falar metido, né? O pessoal vai falar, você está dando uma de metido aí, né? Mas é bacana porque criou uma maquininha, você começa a classificar até o pronome ser. E classificar o pronome ser no português é, vamos dizer assim, aproximar-se daquilo que nós chamamos de loucura. Para que classificar o pronome ser? Só para um fim, chamado concurso público. Senão você poderia viver sem a classificação do C. Tá bem? Ó, 254. A partícula C ampliou-se a concessão de bolsa de estudos, evidencia a indeterminação do sujeito da oração? Não. É que você pega a prova mentindo. Esse C é o pronome apassivador. Quem que te ajudou a provar isso daí? Ó? A voz passiva analítica. Tudo bem? Ampliou-se a concessão foi ampliada. Se eu estou na voz passiva, esse C é o pronome apassivador. E aí fica gostoso. A questão começa a ficar traduzível. 255. Este relatório contém informações sobre as amostras analisadas e os ensaios realizados. Apresenta e discute os resultados obtidos, além de fornecer informações úteis para o consumidor, para que se entenda o significado, para que o significado seja entendido. Ó que gostoso. Na sequência, entenda o significado do seu símbolo nacional e para que se realize uma compra, para que uma compra seja realizada.
Então você está olhando primeiro para o significado e depois para uma compra. E, repito, isso não é natural, isso não é lógico. É porque se deu dentro dessa estrutura, é porque houve essa troca, tudo se encaixou. Que você está olhando para significado e chamando de sujeito, olhando para a compra e chamando de sujeito. E se dando ao luxo de olhar para o pronome ser e chamá-lo de pronome apassivador. Se dando o luxo de olhar essa estrutura e chamá-la de voz passiva. Voz passiva sintética, voz passiva analítica. Chame isso aí de luxo, tá bem? Num grupo de candidatos, por exemplo, para concurso público, quem que domina isso daqui, gente? É muito pouco. Se a maioria pensar de forma livre, pensar de forma selvagem, nunca que vão chamar esse termo de sujeito de uma oração. Você está fazendo todo um trabalho para poder chegar lá. Tá bem? Então a questão te pergunta, para que se entenda e para que se realize, o sujeito é indeterminado, para que se remeta à população de um modo geral. Então vai lá no 255 e diga, ó, erradíssima, muito errada, o sujeito está no papel, dá para olhar, tocar, cheirar, lamber, está ali no papel. E aí você entra nesse conjunto, que pergunta-se sobre o que é o ser, pergunta-se sobre sujeito ali ou não está. E pelo que se pergunta, você está entendendo a dificuldade do brasileiro. A forma que a prova te pergunta te leva à seguinte conclusão. Por que ele pergunta sobre o ser? Por que ele pergunta a função de significado? Pronto. O brasileiro não consegue classificar o ser, não consegue classificar o sujeito da passiva sintética. Óbvio, é para cima disso que nós temos que, né, se encaminhar. Tá bem? Vamos então agora fazer a 256 e a 257, dizendo para vocês o seguinte. A 256 e a 257 é questão sobre análise sintática. A 256 e a 257, análise sintática. Olha a 256. Palavra puxa palavra. Uma ideia traz outra, e assim se faz um livro. E assim um livro é feito. Se faz um livro é feito. Hora que isso aí começar a virar uma coisa só na minha cabeça, e eu chamar essa estrutura, primeira de voz passiva sintética, a segunda de voz passiva analítica, e entender que o sujeito, um livro, é o sujeito das duas, matei a charada. A hora que isso grudou no cérebro, assim se faz um livro, assim um livro é feito, matei a charada. Pergunta da prova, no trecho assim se faz um livro, a expressão livro exerce a função de sujeito? Claro que sim. E é nesse momento que você vai ficar desejoso de que a prova pergunte sobre o que é a palavra ser. Aí você quer até que a prova pergunte. Que a hora que você fez essa troca, a iluminação ocorreu. Aí você fala, ó, tomara que caia tudo, professor. Agora já estou no meio da desgraça e aprendi a viver nesse lugar. Pronto, tá bem? Esse é um dos picos de dificuldade da sua língua portuguesa. Dominar a voz passiva sintética. Ó a próxima pergunta. Antes, porém, realizou-se uma sessão. Realizou-se uma sessão foi realizada. Tá bem? Realizou-se uma sessão foi realizada. O sujeito da oração principal está posposto ao verbo? Sim. Uma sessão é o sujeito, e o sujeito está posposto, está depois do verbo. Sim, perfeito. Perguntinhas sobre análise sintática. Olha a 258 agora, vamos lá. Essa nova forma de ver a mobilidade deve promover o reordenamento dos espaços e das atividades urbanas,
de forma a reduzir as necessidades de deslocamento motorizado e seus custos e construir espaço e tempos sociais em que se preserve, defenda e promova a qualidade. Em que se preserve a qualidade seja preservada. Em que se defenda a qualidade seja defendida. Em que se promova a qualidade seja promovida. Então estamos aí com 3 verbos construindo a voz passiva sintética. Em que se preserve a qualidade, em que a qualidade seja preservada. Tá bem? Pergunta da prova. A ideia generalizadora que o emprego do pronome se na função de sujeito indeterminado confere a preserve, defenda e promova, justifica a flexão de singular nessas formas verbais. Então vá na 258 e diga ali, ó, errada. O que justifica o singular nesses verbos não é a ideia de generalização. O que deixa o verbo aí no singular é o núcleo do sujeito, qualidade. É porque o núcleo do sujeito, qualidade, né, ele está no singular, é isso que faz com que se preserve, defenda e promova, apareça no singular. É que o núcleo do sujeito, qualidade, está no singular. Sacaram? Então, que você vai ter uma sequência de questões infinita. É uma sequência que você fala, professor, dá para ficar fazendo até o final da minha vida questões sobre voz passiva sintética? Claro que sim. Então, você vai pegar, por exemplo, muitas questões que vão repetir o mesmo tom. Eu quero que vocês peguem, então, agora, a 261. Vamos ver a 261, para você sentir a passagem de um tópico para outro. Olha a 261. Durante o governo de Fernando Collor de Mello, entre 90 e 92, procedeu-se a... Ah, professor, que você parou no A? Porque basta ler o A. O que vai vir aqui daqui para frente, ó, já nem me cheira bem. Ó que bacana quando você aprendeu a ler a parte estrutural. Se fosse demolição, reurbanização, né, rebelião, revolução, o que vai vir aqui é indiferente. Esse A com preposição a, mais o artigo a, já me fez ler que o termo seguinte não é o sujeito da oração. Ah, professor, por que você parou no a? Porque é um termo preposicionado. E o acento grave só falta falar com você. Né? O acento grave já virou uma coisa íntima, já é nosso. Tá bem? E o dia que você olhar para isso aqui e chamá-lo de objeto indireto, parabéns. E aí que você está percebendo que a palavra, né, que está aí, ó, demolição, poderia ser esta, poderia ser outra. É o acidente de percurso. Porque o verbo proceder, ele está determinando isso daí, ó. Se procede, procede a algo, procede a alguma coisa. É nesse momento que a teoria se arredonda. Você está parando tudo que era aresta e a coisa fica redondíssima. Não é? E aí você tem, ó, o povo procedeu à demolição, a imprensa procedeu à demolição. Você jogou o sujeito fora e colocou essa pecinha do lado. E nesse tipo de verbo, isso caracteriza um índice de indeterminação do sujeito. Por causa do tipo de verbo, você está num sujeito indeterminado. Por causa do tipo do verbo. Não é VTD, é VTI. Então, na frase procedeu-se a demolição, o termo se indica voz reflexiva? Não. Indica índice de indeterminação do sujeito. Ok? Você fala assim, professor, eu me perdi. A gente está estudando voz passiva sintética, agora já não sei mais o que eu estou estudando. Eu falei para vocês, né? A margem você vai perder de vista.
Você está numa lagoinha, numa piscininha de criança, está tudo gostoso, voz passiva analítica, voz de repente, sacaram? Ó, que você tem que olhar para um fenômeno e dar conta do que ele é. Aí nasce, então, um novo capítulo interessante, que é um capítulo do conhecimento global. Não dá mais para você trabalhar por assuntos específicos. Há momentos que a prova vai se abrir e você vai ter que dar conta dessa abertura. Vamos fazer a questão seguinte para nós fecharmos esse momento. Vamos lá. Gostaria que vocês entendessem certa tranquilidade para quem dominar a preposição. Quando há um domínio da preposição, há um domínio bastante importante dentro da sintaxe, né? Olha 262, uma pergunta clássica em concurso público. Mantém-se a coerência textual e a correção gramatical ao substituir trata-se de nosso patrimônio linguístico por tratam-se de nossas línguas e idiomas nacionais. Então percebam que essa estrutura da língua portuguesa traz o pronome se e não traz quem trata. Né? Você poderia colocar o governo trata, o público trata, você poderia colocar o sujeito. Quem trata. Você jogou quem trata fora e no lugar colocou essa criatura. E por causa do verbo, quem trata, trata de algo. Esse é um verbo transitivo indireto. E aí você tem a prova disso. Não está na tua cabeça, está no papel. Dá para ver. É aí que você fala, isso aqui não é sujeito. Esse aqui é o objeto indireto. Tudo bem? É por isso que você começa a produzir teoria agora. Ó. Esse aí é um sujeito indeterminado. Esse C é índice de indeterminação do sujeito. E controlar a superfície, agora fica mais suave. Entender por que o verbo tem que ficar no singular, agora é mais coerente. Porque eu não tenho sujeito nessa estrutura. Então, trata-se de nossas línguas. Se eu não souber o que é o de, a máquina não vai funcionar. Acreditem, esse de, ou melhor, esta preposição de, ela é altamente educativa. Se eu não sei o que é preposição, eu não sei fazer análise sintática. Sacaram? Você poderia pensar 1 milhão de coisas, mas esse 1 milhão de coisas começava com esta coisa chamada preposição. Então, a 262, a prova te convida a passar esse verbo no plural quando se colocou um objeto indireto no plural. Não, objeto indireto você pode colocar no plural. Isso não afeta a flexão do verbo. Nunca na vida você ouviu que verbo concorda com objeto indireto. Isso nunca. Por isso que o correto é trata-se de nossas línguas e idiomas. Né? Trata-se de nossas línguas e idiomas nacionais. Com o verbo tratar no singular. Por isso que a 262, erradíssima. Tá bem? E daí se você pegar 263, 264, 265, não só é o mesmo assunto, como é o mesmo verbo. Se você pegar a 260, é o mesmo problema, verbo tratar, e em comparação à voz passiva sintética. A 260 é a briga entre voz passiva sintética versus sujeito indeterminado. E se você me perguntar, o verbo tratar cai na prova? Ó a facilidade de reunião. Da 260 até a 265, 6 questões, só se fala dele, do verbo tratar. Ok? E como você já está vacinado, não há como errar. Temos ali um objeto indireto. Ponto final. A hora que você fala, temos ali um objeto indireto, ponto final. Toda teoria emerge. Toda teoria sai de trás da frase e aparece. Né? Chamar a estrutura disso aqui, chamar o C de índice, não é um milagre. É uma construção
que vai ali, né, sendo parte de uma configuração sustentada pelo verbo. Um dos momentos difíceis da língua portuguesa. Tá bem? Nós vamos então agora fazer aquele intervalinho, né? Nosso último passo, nós vamos aí, por fim, entrar naquele que será o capítulo preparatório para a concordância verbal. Tá bem? Voltamos daqui a pouquinho. Até lá.